Bom, a respeito das ações de natureza dúplice, de acordo com os termos que constam no artigo 556 do Código de Processo Civil, são legitimadas as ações de natureza dúplice. Essas ações são ações de pretensão de direito material em que a condição dos envolvidos é a mesma, não citando autor e réu, pois ambos assumem as duas posições. Vai depender de qual seja a pretensão deduzida pelo juízo. Nas ações de natureza dúplice, é permitida ao réu a formulação de um pedido contra o do autor na contestação. A defesa do mesmo implica a pretensão. O artigo 343 do Código de Processo Civil cita que é possível o réu entrar com uma proposta de reconvenção com pleitos de condenação do autor, além dos simples ônus da sucumbência e de honorários advocatícios. Isso se trata de um instrumento de ampliação do objeto litigioso por ato do réu. Na reconvenção, é a proposição de uma nova ação com iniciativa do réu e contra o autor, invertendo os polos da relação processual. Para esse capítulo litigioso, utilizando o processo já existente para aumentá-lo, com a fixação dos honorários advocatícios de forma autônoma e independente. Quando se diz respeito a aspecto material, a ação de natureza dúplice é aquela em que o autor e o réu ocupam posições jurídicas ativas e passivas na demanda, simultaneamente, o que permite ao réu, do pedido expresso, obter a tutela jurisdicional do bem da vida como resultado lógico e automático da rejeição do pedido do autor. Então, explicar um pouco sobre a ação de natureza dúplice, argumentar um pouco aí. Então, o interdito proibitório é uma ação com fins preventivos e é cabível quando o legítimo possuidor do bem sofre ameaça de turbação ou esbulho. Ou seja, tais ameaças, apesar de não terem sido praticadas, se o ofensor demonstrar iminência de levá-los a efeitos, não bastando a desconfiança do possuidor e sim justo receio, que nada mais de que a necessidade do autor demonstrar a possibilidade de iminente agressão à sua posse, esse tipo de ação está devidamente prevista no expresso artigo 567 do CPC. Para que se cumpram as ações, é necessário que alguns requisitos sejam cumpridos, conforme cita o artigo 561. O autor é obrigado a provar a sua posse, a turbação, o esbulho praticado pelo réu, a data da turbação, do esbulho e continuação da posse. Embora turbada na manutenção de perdas da posse na ação de integração, algumas ações de natureza dúplice têm seus objetivos que se diferem entre si. Nas ações de manutenção de posse, a qual sua previsão legal está no artigo 560 do CPC, tem como objetivo a proteção do possuidor contra atos materiais advindos de ofensores, que são chamados atos de turbação. Nesse caso, o possuidor não perde a disposição física que tem sobre o bem. A turbação é uma ofensa de menor intensidade em relação ao esbulho. No caso de turbação, não houve a perda da posse, apenas a limitação de sua posse. Já a reintegração de posse, ela tem previsão legal no artigo 560 do CPC e visa o restabelecimento da posse pelo seu possuidor, fazendo cessar o esbulho. É cabível quando o possuidor é privado do bem possuído, ou seja, ele é completamente afastado do bem, denominado esbulho. Esse tipo de ação possessória, ela é aquela adequada para a proteção da posse quando é molestada injustamente. É exemplo de ação dúplice as ações possessórias, quando elas são baseadas em força nova, ou seja,
onde o esbulho ou a turbação ocorreu há menos de 1 ano e dia da data do ajuizamento da ação. Nessas ações, por exemplo, as quais não cabe a reconvenção, autoriza que o réu pode pedir uma proteção em face do autor na própria contestação, fazendo um pedido contraposto, por exemplo, em face do autor, sem, contudo, haver a necessidade de seguir todas aquelas formalidades da reconvenção. É o que se depreende do artigo 556 do Código de Processo Civil, que diz que é lícito ao réu, na contestação, alegando que foi ofendido da sua posse, demandar a proteção possessória e a indenização pelos prejuízos resultantes da turbação ou do esbulho cometido pelo autor. Dessa forma, prevalece em sede doutrinária o entendimento de que a ação possessória é sim de natureza dúplice.